A todos os participantes desse 32º encontro de veteranos da Força Expedicionária Brasileira em Porto Alegre, a minha mais respeitosa saudação. Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma grande afinidade, né? Não só por ter nascido durante a guerra, eu sou da classe de 40, né? Eu acompanhei em Cachoeira do Sul as preocupações da nossa vizinha, a dona Mercedes, marido dela era o tenente Mário Fernandes, chegou a general, foi meu professor de português em Cachoeira do Sul. E eu lembro também do dia em que as pessoas saíam para a rua na vizinhança, a guerra acabou, a guerra acabou. Eu sou da terra do Nero Moura, que comandou os mais experientes pilotos de caça e bombardeio dos céus da Itália, o Sentapua, o grupo Sentapua. Nero Moura depois chegou a ministro da Aeronáutica. A minha mãe nasceu em Taquara, onde nasceu também o febiano general Adalberto Pereira dos Santos, que foi ministro, aliás, foi vice-presidente da República. Sou conterrâneo de Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB. Eu estou aqui ostentando no peito a medalha Mascarenhas de Moraes, que eu ganhei de vocês, e conterrâneo também de Cordeiro de Farias, e eu tenho aqui a medalha Cordeiro de Farias, que me foi outorgada pela Escola Superior de Guerra. E acompanho muito de perto a atividade de vocês, assim como acompanhei e estudo muito o que aconteceu nos céus da Itália. E atrás de mim, ao lado da nossa gloriosa bandeira, um livro do Giovanni Sulla, lá de Montese, historiador preocupado, ocupado, ele e o filho, com a história da Força Expedicionária Brasileira. Sou amigo, frequentador da casa do Coronel Nestor, que está com 105 anos. O nosso grande herói de Montese. Chegou lá soldado, voluntário, e saiu oficial, promovido em batalha pelo general Mascarenhas de Moraes, por heroísmo em Montese. Eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo em Montese. Eu fui a Montese, cheguei no dia 8 de maio de 2017, dia da vitória. E minha mulher e eu fomos direto para o hotel porque já era a hora do almoço. Durante o almoço vieram me avisar que estava se acumulando gente na frente do hotel porque souberam que havia um brasileiro no hotel. Estava lá o Giovanni Sulla, o historiador, jornalistas, gente do povo. Tinha até um escavador de fundações para construção que me contou onde e como ele achou o último brasileiro, que ficou em Pistoia, não está no monumento aos pracinhas, no aterro do Flamengo. Ele está em Pistoia, lá onde tremula a chama do soldado desconhecido. Bom, vejam só, minha gente, lá em Montese tem a Piazza Brasile, né? Avenida Brasile, o Brasil está em toda parte, um monumento ao aspirante que morreu lá na tomada de Montese. Foi a única batalha urbana daquele fronte. Nós rompemos, vocês romperam a linha gótica. Vejam só, o que vocês fizeram, eu estou assumindo como nós, porque vocês representavam todos os brasileiros. Não. Eu fui à trincheira, ao posto de comando do general Mascarenhas de Moraes, vi as casamatas dos alemães que faziam o perímetro de Montese. Nós rompemos a linha gótica de defesa alemã. Eu fui depois, eu vi o monumento de Monte Castelo, a placa onde morreu o capelão
da nossa FEB por um tiro acidental. Eu fui ao monumento que o Exército Brasileiro deixou no local em que foi morto o heróico sargento Max Wolff. E depois fui ao cemitério de Pistoia. Gente, cemitério cheio de jovens. Namorado e namorada, cheio de jovens, italianos, honrando os brasileiros. Assim como em Pistoia, assim como na cidade de Pistoia, assim como em Montese, assim por todo o caminho. Gente, por quê? Essa é a minha homenagem aos veteranos e contar para as famílias dos que já se foram o quanto podem se sentir honrados daqueles que representaram tão bem a nação brasileira. Os que foram para lá foram despreparados, foram improvisados e voltaram heróis. E só fizeram bonito. E mais do que isso, por que o povo italiano nos recebe desse jeito? Porque foi a tropa que conviveu com os italianos. Os febianos dividiram a ração, dividiram a japona no frio, aliás, deram a japona no frio, tiveram que repor 2 vezes as japonas, porque nossos representantes na Itália, da Força Expedicionária Brasileira, quando viam um italiano com fome ou com frio, cediam a japona e a ração. Tem uma imagem muito linda do general Mascarenhas de Moraes comprando frutas de camponesas italianas para ajudar a sustentar aquele povo. O general americano, acho que foi o Crittenberg, que disse que os brasileiros ensinaram como tomar uma cidade. Foi o caso de Montese. Ensinaram. E nós ensinamos mais. A nossa tropa era de uma nação unida. Não importou a cor da pele jamais. Ao passo que os americanos separavam. Tinha um apartheid. Tanto na Força Aérea quanto nas forças terrestres do exército americano. Eles olharam o Brasil e viram como a tropa brasileira convive, sem olhar a cor da pele, sem olhar diferença alguma. E convive com a Itália liberada. Nós fomos os libertadores. Somos considerados lá os libertadores. As crianças italianas cantam o que as nossas crianças aqui não cantam, que vergonha, elas cantam. A canção do expedicionário. Eu era visto como brasileiro representando aquelas forças que foram lá conviver. Está cheio de museu com bandeira brasileira na região por onde passaram os nossos pracinhas, os nossos febianos. Está cheio. Ninguém esquece os feitos nossos e os feitos da Força Aérea Brasileira do Sentapua. Os heróicos eram pouquíssimos. Acho que vale para eles o que Churchill declarou em relação aos pilotos ingleses que defenderam Londres na pior época. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Nós éramos 40 e poucos pilotos. Nós éramos. Vejam só como a nação incorpora o feito de vocês. Eu estou dizendo isso principalmente para as famílias dos que lá estiveram. Orgulhem-se. Quem representou a família de vocês, o avô, o pai, o tio, representou muito bem. Podem se orgulhar. Eu fui a Monte Castelo e olhei, meu Deus do céu, subi isso aí com neve, com defesa alemã lá em cima. Só o herói, o maluco brasileiro fez isso. Vocês fizeram isso. E não foi só com os italianos. Os alemães também nos respeitaram. Eu tenho a história do piloto brasileiro, do Sentapua,
que abatido, saltou de paraquedas, quebrou a perna, foi recolhido prisioneiro pelos alemães para um hospital de campanha, saiu de lá muito bem alimentado, porque os alemães respeitavam os brasileiros, inclusive porque os parentes deles estavam aqui no Brasil. E na hora que os partigiani se aproximavam do hospital alemão para dizimar os alemães, o comandante do hospital foi à beira da cama do piloto brasileiro, prestou-lhe continência e entregou-lhe a Luger. Sou agora seu prisioneiro. O Brasil acaba de tomar este hospital. Ele improvisou uma bandeira brasileira, foi para a porta do hospital de muleta e não permitiu que os partigianos entrassem e salvou a vida dos alemães. Gente, isso é história. Isso é o espírito brasileiro, que se repetiu recentemente no Haiti. Força militar, força humana também. Então, eu quero deixar meu abraço, meu reconhecimento, minha emoção ao me dirigir a vocês. Que comemorem nesse 32º encontro um feito heróico, glorioso, em que representaram muito bem o Brasil, combatendo uma ditadura e voltando para o Brasil, tendo sido motivo para a queda de outra ditadura e reimplantação da democracia também aqui no solo pátrio. Verde, amarelo, azul e branco prevalecerá sempre pela vontade nossa. De Brasília, Alexandre Garcia.